ser que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Deus não tem rival. Deus é único, é o único Senhor. E todos os seres estão sujeitos a Deus. O inimigo sabe que ele está condenado, mas ele tenta. Por isso que o subtítulo dele é Tentador. Ele tenta contra os seus filhos. E não foi diferente com a vida de Jó. Eu estava vendo uma série falando sobre a vida de Jó. Jó, ele ficou leproso, perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, mas era uma provação de Deus. E o inimigo rodeando a vida de Jó, rodeando a terra, e falou: toca nos bens dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E tudo aquilo que pertencia a Jó foi tocado, foi retirado. E mesmo assim Jó glorificou o nome do Senhor. Aleluia. E o inimigo falou: toca no corpo dele, ele sem saúde, ele com certeza vai blasfemar o Senhor, porque o Senhor o abençoa em tudo. No corpo dele você vai tocar, mas não tire a sua vida. E mesmo assim, mesmo Jó tendo amaldiçoado o dia que ele nasceu, mas ele não blasfemou contra o nome do Senhor. E quando a sua esposa questionou para ele: receberíamos o bem do Senhor e também não receberíamos o mal? Quando ele perdeu os seus entes queridos, seus familiares, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele não nos dá provação além do que possamos suportar. Em determinado momento, chegaram para Jesus e perguntaram a respeito de um cego de nascença: ele pecou para que ele ficasse assim? Mas Jesus respondeu: não, ele não pecou, nem seus pais, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tem muitas coisas que acontecem conosco que a gente não entende. E muitas vezes a gente pensa: é maldição, eu estou fazendo alguma coisa errada. Na maioria das vezes estamos fazendo algo errado e por isso colhemos as consequências de nossas atitudes erradas. Mas muitas situações Deus Ele nos prova para nos reprovar? Não, para sermos aprovados. Porque o pai corrige ao filho que ama. Se Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Ele vai nos dar as instruções necessárias para que a gente possa vencer em todas as coisas. O dia da adversidade. Goza do bem do Senhor. E no dia da adversidade considera. Porque o Senhor fez tanto este quanto aquele. O apóstolo Paulo disse: eu sei estar bem em qualquer situação, sei passar por abundância ou sei passar por escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode declarar assim? Tudo posso naquele que me fortalece? Mesmo com essa luta que você está passando, você pode declarar: tudo posso naquele que me fortalece? A alegria do Senhor é a nossa força. Diferentemente do que está sendo noticiado na mídia, muitos países, principalmente daqueles que servem ao Senhor, estão passando por perseguições e por mortes físicas. Na Nigéria, por exemplo, muitas famílias têm sido queimadas vivas. Pessoas que servem a Cristo, pessoas que abriram mão da sua religião e servem ao Senhor, têm passado por perseguições, têm passado por provações, literalmente, têm sofrido na carne o servir a Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: se eles perseguiram a mim, vocês acham que eu não vou perseguir vocês? Mas bem-aventurados sois quando os perseguirem e vos injuriarem e disserem toda coisa contra vocês por causa do meu nome.
Ele nos chama de mais do que felizes. Ele nos chama de bem-aventurados, que sofremos perseguição por causa de Cristo, por causa de Jesus. Muitas vezes sofremos perseguição por causa de posicionamentos ideológicos, sofremos perseguição por causa de uma falta de posicionamento nosso, às vezes no trabalho, às vezes na família. Ah, estou sendo perseguido, mas por quê? Estou sendo perseguido, qual o motivo? E na frase que o apóstolo Paulo fala na Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Então, esse autoexame é necessário para que a gente veja e entenda: estou sendo perseguido, por qual motivo? Por meu posicionamento em relação à minha visão política, à minha visão cultural, ou por causa do nome de Cristo? Nesse mesmo contexto dessa passagem da ressurreição de Jesus e na aparição dele aos seus discípulos, mais precisamente no Evangelho de João, depois que Jesus morreu, Pedro falou: vou pescar. Os outros discípulos disseram o mesmo: também vamos pescar. O que vamos fazer agora? Jesus morreu, acabou a nossa esperança, vamos voltar ao nosso trabalho que a gente estava acostumado a fazer. E ali eles tentaram pescar a noite toda e não conseguiram apanhar nada. Mas Jesus apareceu para eles e falou: lança a rede para o lado direito. Talvez eles tenham lançado para a esquerda, mas Jesus falou: lança para a direita. Mas os discípulos, eles falaram: tentamos de qualquer forma, de todas as formas, sabemos as técnicas de pescar, mas não apanhamos nada. Mas segundo a sua palavra, nós lançaremos a rede. Eles lançaram e conseguiram pescar muitos peixes. Diz o texto a quantidade exata aí de peixes que eles pescaram. Vamos ver aqui, João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. A partir do verso 4 diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Entre parênteses está escrito assim, porque estava nu. É uma explicação, mas o nu aqui, não nu necessariamente sem roupa, porque existia roupa de baixo, roupa de cima, e determinadas roupas de baixo que eles usavam era como se ele estivesse nu. E lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Multiplica por 47 centímetros. Levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Alguém já fez a conta aí? 200 côvados vezes 47 centímetros, dá quantos metros? Alguém já fez a conta aí? Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede.
E detalhe, contaram a quantidade de peixes. 153 grandes peixes. E aqueles peixes alimentou aquela multidão que estava ali. Alimentou os discípulos, alimentou Jesus, que mesmo tendo morrido, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. No caminho de Emaús, Jesus ele estava lembrando aqueles discípulos, mostrando nas Escrituras, desde Gênesis, o que estava escrito a respeito dele. E mais à frente, eles vão dizer assim: não lhe ardia o nosso coração quando ele lhes falava? Quando Jesus fala, o nosso coração verdadeiramente, o nosso coração deve arder. O seu coração tem ardido por Jesus? O seu coração tem queimado por amor de Jesus? Por amor às almas que Ele nos ordenou para que evangelizássemos? O Senhor Jesus, Ele deu uma ordem, voltando ali para o texto: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas no capítulo 28 de Mateus, dentro desse mesmo contexto, após a sua ressurreição, ele falou ao coração dos seus discípulos: aleluia. A partir do versículo 18, diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E depois de ter morrido, depois de 3 dias, e depois em vários outros momentos, Ele foi se revelando aos seus discípulos. Ele mostrou as suas feridas a Tomé, aos seus discípulos. Ele comeu pão, e a forma de ele partir o pão, de ele partir o peixe, era diferenciada. Era costume naquela região o partir o pão, a comunhão. Como eles eram da Galileia, a profissão deles era pescador, então o alimento que eles mais consumiam era o peixe, e fazia parte do seu dia a dia, e fazia parte da vida tanto social quanto religiosa dos discípulos. O pão à mesa, sentar à mesa com irmãos, com familiares, com amigos, representa a comunhão. E na mesa a cura, e na mesa a transformação, e na mesa a conversa, na mesa há diálogo. Precisamos estar na mesa. Precisamos manter esse diálogo, esse contato, porque a mesa cura. E o pão, que era símbolo social e religioso, para os discípulos ali, quando Jesus partiu o pão, ele partiu o peixe, eles reconheceram a forma diferenciada com que Jesus partiu o pão. Talvez eles já estivessem acostumados com o partir do pão dos sacerdotes, ou das cerimônias que eles celebravam semanalmente, o partir do pão, mas o partir do pão de Jesus foi diferenciado. E o apóstolo Paulo, ele recomenda aos discípulos: quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros.
O pão representa a comunhão. E eu quero que meu irmão também participe dessa mesa, dessa comunhão. E através dessa ordem de Jesus, aqui para os seus discípulos, ide por todo mundo, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder, ele foi dado também aos seus discípulos. E qual forma eles aplicariam essa palavra, cumpririam essa palavra de maneira mais eficaz? Tendo recebido o Espírito Santo, o Espírito da promessa, a promessa do Pai. Lucas capítulo 24, no finalzinho ele vai dizendo: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Depois disso ele vai falar assim: e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essa missão que nós recebemos do Senhor Jesus, para cumprir e praticar sempre. E a missão da igreja, para continuarmos como igreja de Cristo Jesus na face da terra, precisamos desses pilares que Ele deixou para nós. A unção do Espírito Santo. Ele falou: quando estiverem na presença dos governadores, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o meu Espírito falará por vós. Porque a sabedoria não vai ser de homens, mas virá diretamente de Deus, através da sua vida, da minha vida. Porque você fez com que essa palavra se cumprisse, conforme os 120 se reunidos ali naquele cenáculo, foi permitido com que o Espírito Santo descesse sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas. Não entraremos nas discussões aqui se é língua de anjos, língua de homens, língua estrangeira, mas falaram em outras línguas e começaram a profetizar. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O seu corpo sendo rasgado, o véu do templo também automaticamente sendo rasgado de cima a baixo, permitindo com que todos aqueles que entregaram suas vidas para Cristo Jesus e receberem o Espírito Santo possam entrar com ousadia na presença de Deus, no Santo dos Santos, invocar o nome do Senhor em santificação, em consagração e ser aceito pelo Senhor. Antigamente, Moisés tinha recebido a palavra no monte e o Senhor, através do monte, começou a falar e o povo não aguentou tamanha glória do Senhor ali naquele lugar. E eles falaram para Moisés: Moisés, seja nosso intermediário, porque nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E durante muito tempo houve esse intermediário, o povo de Israel, através dos sacerdotes, dos levitas, mas através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois a nação santa, raça eleita, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora, como reis e sacerdotes em Cristo Jesus, devemos buscar uma vida de santificação no Senhor, de consagração diante dele, para que a gente consiga praticar essa palavra com êxito. E com a descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, aquilo que eles conseguiam fazer em pouca quantidade, o Senhor estava multiplicando na vida deles, através das mãos deles, através da palavra que saía da boca deles, porque eram palavras de autoridade. Aleluia. Quando Jesus pregava, ele pregava com quem tinha autoridade. E os discípulos, com o Espírito Santo, devem pregar com toda a ousadia e com toda a intrepidez a palavra do Senhor, para que haja salvação, transformação, cura, libertação. Nós fomos revestidos de poder, de autoridade do Senhor,
para anunciar o reino de Deus. E a igreja de Cristo não deve cessar de cumprir com essa palavra. Tendo recebido Cristo Jesus no seu coração, uma experiência individual que cada um de nós deve ter, e tendo o Espírito Santo pregando a palavra com ousadia e com intrepidez, porque cada um de nós tem essa responsabilidade. E os lugares onde nós devemos pregar essa palavra, Jesus falou, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, em primeiro lugar, no meio dos seus familiares. E muitas vezes essa pregação não vai ser com palavras, mas vai ser com atitudes. O seu posicionamento, o nosso posicionamento, pode fazer com que os nossos familiares se acheguem ao Senhor. Em vários momentos eles podem te chamar de chato. Ah, mas me chama toda semana para ir para a igreja, me chama todo dia para ir para a igreja, falando sobre Jesus. Mas nós não devemos parar de pregar o Evangelho. A recomendação dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo fala: pregue a palavra, inste, faça a obra de um evangelista, pregue em tempo e fora de tempo. Muitos não vão querer ouvir, mas você deve pregar. Conforme São Francisco de Assis, se eu não me engano foi ele que falou isso, pregue o Evangelho, se possível, com palavras. A maior parte das vezes vai ser com as atitudes. Serão as atitudes que vão falar mais alto do que as palavras. Mas essa pregação não deve ser interrompida. Então, em Jerusalém, na Judéia, no meio dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus amigos de bairro, as pessoas te conhecem lá no seu bairro? As pessoas te conhecem no meio da vizinhança? A sua família tem um referencial no lugar onde você escolheu para morar? Ou falar ali, ó, é mais uma família de crente, vão para a igreja, mas a vida deles. Então, na Judéia, em Samaria é um local um pouco mais distante, em que os judeus eles tinham uma rixa com os samaritanos. Mesmo assim, eles deveriam dar bom testemunho em Samaria. Mas os samaritanos eles se desviaram do propósito de Deus, do propósito original. Mas devemos ser testemunhas em Samaria. Com o que o Espírito Santo fez através dos discípulos naquele primeiro momento ali em Jerusalém, e a cada dia acrescentava aqueles que deviam ser salvos, talvez estivesse bom para eles. Na primeira pregação, 5.000 almas se converteram, e a cada pregação que nós fazemos, só o fato de estarmos em comunhão e termos tudo em comum aqui é o suficiente para ganharmos almas. Mas a direção de Jesus foi para aqui: ide por todo o mundo. E com essa palavra, para tirar o povo do comodismo, o Senhor promoveu uma perseguição em Jerusalém, para que eles se dispersassem. Então, Jerusalém pode estar muito bom para a pregação do Evangelho. As pessoas estão vindo, estão se convertendo. Mas nosso testemunho não é somente em Jerusalém. Mas devemos sair. Devemos ir além. Devemos ir a lugares distantes. E como ir? A missão de pregar o Evangelho, a missão de pregar a palavra, não está destinado somente aos missionários, aos pastores, aos evangelistas, ao grupo de evangelismo da igreja, mas essa comissão foi dada a toda a igreja, a todos aqueles que são chamados como discípulos de Jesus. É dado essa ordem para que proclame o Evangelho. E não somente proclamar o Evangelho, mas fazer discípulos de todas as nações. O tempo que Jesus teve com os seus discípulos para formá-los foram 3 anos e meio. Então é necessário um tempo para essa preparação.
Os discípulos precisaram de um tempo para preparação. E Jesus delegou a autoridade para eles, para que eles avançassem. Depois de passado esse tempo, os apóstolos, agora revestidos com poder e com autoridade, tiveram outras necessidades. E a partir dessas necessidades, e agora? A gente não está dando conta de servir a mesa, de fazer as outras coisas. Como vai ser? Da mesma forma que Deus usou o Jetro para orientar Moisés, Deus falou: levante 7 homens cheios do Espírito de Deus. Qualquer homem? Não. Cheios do Espírito de Deus. Então não é por eleição, não é por voto, mas é por escolha de Deus e por escolha pessoal daqueles que desejam servir a Deus. Um é chamado para ser pastor, outro é chamado para ser apóstolo, outro para... e tem dons de língua, tem dons de cura, mas cada um exerce a sua função, o ministério para o qual foi chamado. E essa escolha, em primeiro lugar, é feita por Deus. E Deus, Ele usa os homens, as autoridades, para que essa palavra se cumpra. E ali Deus orientou aos apóstolos para que eles instituíssem 7 diáconos, cheios do Espírito Santo de Deus, para cuidar, para ajudar a servir a mesa. E daqueles diáconos ali, consequentemente, eles foram preparando os outros obreiros para que ajudassem na administração daquela obra. Porque o Senhor Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Você tem orado ao Senhor para que o Senhor envie mais trabalhadores para essa seara? A seara é grande, e é necessário com que esses trabalhadores se posicionem em Deus, buscando em Deus o seu chamado, o seu ministério. Qual é o meu propósito, Senhor, na face da terra? Eis-me aqui, conforme disse Isaías: envia-me a mim. Deus perguntou: quem irá por nós? A quem enviarei? Isaías disse, respondeu o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E em cada missão que era dada por Deus aos apóstolos, aos profetas, havia uma supervisão para que aquele trabalho avançasse, para que aquele trabalho alcançasse êxito. E quando os apóstolos eram levados para algum lugar, para abrir uma igreja, para abrir um ministério, eram orientados para que eles levantassem pastores, bispos, autoridades naquela região, para que cuidassem da obra. Porque os apóstolos, os emissários, que na verdade eram os missionários, não o título de apóstolo como conhecemos hoje, mas apóstolos, no original é emissário, aquele que é enviado. E eles eram enviados pela igreja para uma missão. E ali eles passavam um tempo ensinando o povo, preparando aquelas autoridades para depois eles serem levados para outro lugar, conforme o Espírito direcionava para eles irem. E os apóstolos, a autoridade central, oravam ao Senhor, jejuavam para que fosse dada a direção: ó, vai para tal lugar. E ali eles recebiam aquela direção: vamos para tal lugar. E ali era preparado um povo local para que cuidasse daquele rebanho. E assim a obra do Senhor crescia e se multiplicava. E Ele nos chama para que, como um corpo bem ajustado, nós produzamos o crescimento da igreja. O cabeça é Cristo, nós somos um membro desse corpo. E detalhe interessante, que quando a Paulo, surgiu um tal de Apolo aí, e as pessoas estão falando que gostam da pregação de Apolo, mas a igreja foi o Senhor que começou. E o apóstolo Paulo respondeu: Paulo plantou,
Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Espírito. Então não é mérito humano, mas os homens se posicionaram para que essa obra acontecesse. Você é quem nessa obra? Paulo, Apolo, Nicanor, Estevão, Pedro? Ou você ainda não se vê nesse lugar, nessa missão? Precisamos nos movimentar, nos mobilizar para cumprir com essa palavra. E assim o Evangelho do Reino será pregado por todo mundo. Mas como virão se não há quem pregue? Como crerão? Como irão se não são enviados? Ou não tem ninguém que possa ir? E essa missão de pregar o Evangelho, principalmente com atitudes, é de todo o corpo de Cristo. E nós, como igreja local, eu estava lembrando, nessa sexta-feira, voltando lá do sítio, aí teve uma pessoa, vizinha nossa lá da casa, estava saindo, aí perguntou para a gente se queria carona, se podia dar carona para ela, que ela ia atravessar a pista para poder subir para a casa dela. Aí fomos conversando lá, e eu consigo gravar a fisionomia das pessoas, né? Eu falei, eu conheço a senhora. Você lembra de mim? Eu falei, lembra. A senhora trabalha em tal empresa? Trabalhei. Que legal que você lembra de mim. Eu falei, lembro. Aí o seu Zé Macena perguntou, que ano foi esse? Foi 2010, 2011. E eu estava lembrando de uma situação que aconteceu ali no trabalho, que foi... Eu ri muito. De vez em quando a gente fazia uma confraternização, fazia um lanche, né, entre os colegas de trabalho, os colegas de setor. E ela falou, eu gosto tanto das reuniões de vocês. Eu sou daquela religião que não pode comemorar aniversário, mas eu gostaria que vocês comemorassem por mim. Eu vou comprar as coisas, vocês celebrem para mim. E assim fizemos. Ela comprou as coisas, levou lá, deixou na sala. E celebramos o aniversário dela. Falei, vou aproveitar para orar por ela. Ela precisa desse lugar de comunhão. Ela precisa desse aconchego, desse afago, de estar em família. E ela viu em nós ali uma família. E ela vai ser alcançada, Senhor, pela sua palavra. Ela queria tanto celebrar o aniversário dela, mas não pôde. E a gente pôde celebrar ali. E com certeza foi algo que ficou marcado na vida dela, na mente dela. E o fato de a gente estar saindo ali daquele dia e ter lembrado daquela situação e da fisionomia dela, ela ficou muito alegre. E que legal! Então imagine você fazer uma festa. Ó, vou fazer festa, mas não vou poder estar não, tá? Você vai, quando você convida um vizinho, um parente para vir à igreja, ele vai esperar que você esteja lá. O convidado vai estar te procurando. Cadê fulano? O fulano de tal me procurou, me convidou. Cadê fulano? Ih, ele não quis vir. Mas como isso? Então, todos os dias que temos o privilégio de estar na casa do Senhor, devemos aproveitar essa oportunidade, porque o convidado principal é Jesus, e Ele aguarda por nós, e Ele espera pela nossa presença, pela manifestação da presença dEle, nesse lugar que é chamado casa de oração para todos os povos, nesse lugar que nós somos revestidos de poder através da comunhão, através da adoração, mas sabendo de que, por mais que a gente deseje fazer 3 tendas aqui no monte da transfiguração, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, mas Jesus fala para nós, vocês têm que descer. Lá fora tem pessoas que precisam ser alcançadas por essa palavra, e vocês são esses instrumentos nas mãos de Deus para anunciar essa palavra. Amém? Elas vão querer
voltar para essa tenda aqui, vocês vão falar para ela: eu vi Jesus, Jesus é maravilhoso. Eles vão querer conhecer essa tenda. Agora, se você disser: eu vou para lá, pode ir lá na frente que depois eu vou, se eu puder, ele não vai querer ir. O convidado se sente mais à vontade quando o anfitrião está lá e você está lá para recebê-lo. E Jesus, assim como Zaqueu, ele foi recebido com alegria. E tem uma versão da Bíblia que fala: e Zaqueu o recebeu gostoso. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, mesmo sendo publicano, mesmo sendo um cobrador de impostos, ele o recebeu com alegria. E quando Jesus entrou naquela casa, houve transformação. Quando Jesus entrou naquele lugar, houve mudança de vidas. E Zaqueu desejou viver a vida que Jesus tinha separado para eles. Os discípulos, no caminho de Emaús, eles não estavam conseguindo enxergar verdadeiramente quem era Jesus, porque eles estavam com escamas nos olhos. Que o Senhor Jesus nos abra os olhos espirituais, para que possamos ver que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, feche seus olhos, ouça essa canção, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
sabe que o esperamos e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Já arrumamos a casa, não perguntamos ela toda, mas preparamos a mesa, todo lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, mas preparamos a mesa, todo lugar de honra, todo lugar de honra, todo lugar de honra, todo lugar de honra. E reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Reconhecemos e reconhecemos quem tu és. Reconhecemos e reconhecemos quem tu és, Jesus. Aleluia, prova o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Bem, pode sentar só um minutinho, mano. Quero só deixar um recado para vocês sobre o nosso batismo. Estava conversando com o Eduardo há pouco. Nós anunciamos que deveríamos fazer uma relação de todos que vão no batismo. Então eu quero perguntar aqui, quantos aqui vão estar conosco no batismo em dezembro? Só levanta a sua mão assim, só. E por que não deram o nome para o Eduardo ainda? Estão em desobediência. Eduardo, tu viu aí, irmãos que levantaram, né? Isso, ó, até o irmão lá levantou a mão que a gente vai orar por ele. Traz ele aqui para a gente orar por ele logo, é mais urgente. Amém? E então, amados, dê o nome. Ah, mas eu não sei se eu vou. A nossa ideia é a gente fazer um apanhado geral para vermos se vamos precisar alugar o ônibus. Então nós já vimos o preço, né, do ônibus, da alimentação. Aqueles que forem conosco de ônibus, o diácono para acompanhá-lo aqui, que possam dar o nome para Eduardo e dizer assim: eu vou de ônibus ou vou de carro. Se for de ônibus e alimentação, vai ficar em R$65. Se for de carro, só alimentação, R$20. Tá bom? Qualquer outra dúvida, nos procure, mas faça a inscrição com antecedência, porque se nós não tivermos um número suficiente, né, a gente não vai nem alugar o ônibus, mas a gente precisa saber quantas pessoas vão estar lá no sítio para a gente providenciar a alimentação. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Fora isso, temos também o Congresso dos Jovens, e eu quero... Cadê o jovem para anunciar aqui? Eu quero que os jovens anunciem. Quem é jovem aí fica de pé. Ih, rapaz, só tem velho na igreja hoje. Vou fazer a pergunta de novo. Quem é jovem aí fica de pé. Ah, então vem aqui na frente, todos os jovens. Senta não, Rodrigo. Já te vi aqui.
Todos os jovens aqui. Bora lá, e tu não é mais jovem não? Já ficou velhinha já? Tá, sei. Faz até careta de velhinha. Cadê os jovens? Tu não é jovem não, meu jovem? Bora, pá. Ela vem e deixa o namorado para trás. Nós vamos orar pelos jovens, né? Mas eu quero que eles dêem o anúncio. Vou pegar aqui a vice-presidente do jovem aqui, para dar o anúncio do congresso, tá bom? Convidando você, se você tem sobrinhos, se você tem primos, né? Convide para estar conosco nesse congresso. Data, hora. Faz a chamada aí. Mas Senhor, igreja. No Rio não todos conseguem falar, tá? Então, a gente vai fazer um congresso de jovens e os dias são 15 e 16, às 18 horas, isso? Tá perguntando ou tá filmando? Em novembro, tá, gente? Em novembro. Às 19 horas, tá? Todos vocês estão convidados, pode convidar todo mundo. Vai ser um momento de bênção para nossas vidas e para vocês também. Tem surpresa por aí. Qual jovem que vai lá aí? Orar pelo congresso. Vamos, oremos. Pai querido, Pai amado, queremos estar aqui te entregando agora o nosso congresso. Que o Senhor venha estar, primeiramente, que o Senhor venha estar nos abençoando, aqueles que estão auxiliando a gente, que seja 2 dias de bênção para nossas vidas e para aqueles que vão estar com a gente, que o Senhor venha estar tocando em cada jovem que irá passar pela essa porta, que irá receber a bênção. Que o Senhor venha estar desde já profetizando, guardando, que seja bênção para nós. Que nós viemos aprender muito e que nós vamos sair renovados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Parabéns. Amém, querido? Nós vamos apoiar, é o primeiro congresso que os jovens vão estar realizando. Então eu quero que a igreja esteja dando todo o apoio. Eu não sei como eles vão fazer, mas eles vão fazer. E a igreja vai estar participando juntos, apoiando, orando, não importa. Você é participante desse congresso, tá bom? Amém? Mas vamos orar. Qual é o nome dele? Adriano. Adriano já é nosso conhecido, né? Já esteve aqui algumas vezes. Eu queria que a igreja ficasse de pé para a gente orar pelo Adriano, para que Deus possa trazer algo novo na sua vida, Adriano, tá? Você é muito bem-vindo aqui e nós queremos ver você bem, andando com Jesus, andando na presença do Senhor para ser perfeito, amém? Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos defeito, mas Deus quer que a gente ande na perfeição dele. Feche os teus olhos, querido. Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, Pai. Já quero dizer que já valeu a pena todo o esforço que o São Paulo fez para chegar na chuva. Pai, o Teu Espírito trouxe o Adriano aqui, mas também nos trouxe. E certamente o Senhor já liberou uma palavra sobre nós, podendo refletir sobre toda aquela caminhada de Emaús, os 2 discípulos. Quantas vezes nós também, Senhor, falamos, ó Deus, como se a nossa esperança já não houvesse mais, como se as Tuas promessas tivessem se perdido. Mas o Senhor é aquele que cumpre as promessas. E nós clamamos para que o Senhor venha sobre a vida do Adriano nessa noite, Pai, e faz uma mudança, uma transformação. Queremos ver o Adriano, ó Deus, se dobrando aos Teus pés e confessando o Senhor como Salvador da sua vida. Deus, que haja libertação, cura, Pai, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós profetizamos bênção sobre a vida do Adriano nessa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa. Amém, Jesus. E poder confessar o Senhor como nosso Salvador. Abençoa o Teu povo, abençoa a igreja,
Abençoa o congresso dos jovens, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que libera tudo que nós precisamos, está nas tuas mãos. Abençoa o batismo, Pai, as pessoas que estão decididas a andar na tua presença e vão passar pelas águas. Deus, e aqueles que ainda não decidiram, que o Senhor possa tocar nos seus corações, fazendo com que eles venham, e assim também os seus parentes sejam abençoados naquele grandioso dia, Pai. Para isso nós oramos, mas nós também já te agradecemos pelo que o Senhor já fez até aqui e pelo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Adriano, repete a oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu recebo no meu coração a tua salvação e entrego a minha vida no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Adriano, tá? Amém. Deus seja com você. Mais algum aviso? O acampa dentro. Oi? O acampa dentro, semana que vem, das crianças. Sim, as crianças, traga as crianças aqui, vamos orar rapidamente pelas crianças. Vem cá, Valentina, traga o povo aí. Valentina é a vice-presidente. Ah, hoje ela não vai cantar não. Ela não falou nada. Falou? Então senta aí, amado, temos 5 minutinhos só. Vai comendo, não pode nem comer dentro da igreja. Não, não vai cantar hoje não. Vamos orar só por ela, fica aqui. Amém? Então semana que vem nós vamos ter o acampa dentro, tá? Aqui geralmente é feito na festa do tabernáculo, mas nós transferimos para essa semana, amém? Então as crianças vão estar vindo, dormindo, acampando aqui na igreja. Para de comer. Sua mãe vai ficar vermelha lá vendo você. Amém, queridos? Estenda as mãos para aqui. Vai dormir aqui no altar? Não vai não? Sua mãe deixa assim. Aí, mamãe, já está falando que você vai poder dormir aqui na igreja, que a mamãe não deixa. Ah, papai não deixa. Amém? Nós vamos orar por elas. Quantos de vocês querem vir para o acampar dentro? Quem quer, levanta a mão. Sua mãe não quer te levar, mas tu falou que... Já te entregou aqui, ó. Falou que ia me levar até eu dormir. Quando eu dormisse, ela me levava para casa. Que quando eu ia ficar aqui até acabar. Aí, não, de manhã não. Aí, na hora de dormir, eu ia pra casa. Eu vou pensar se eu libero você para ir para casa, tá? Vou falar para ela. Minha mãe é minha mãe. Amém, querido? Vamos ficar de pé então, encerrar o nosso culto nessa noite. Eles vão ensaiar. Não vão cantar hoje não, que adorar, né? Falta 3 minutinhos só. Amém? Tá bom? Vocês vão ensaiar a música para cantar? Hoje ensaiaram? Qual foi a música? Qual? Jesus de Aliança? Ensaiaram tanto que esqueceram. Para. Vamos ensaiar, semana que vem a gente canta. Amém? Tenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.